Bom dia a todos. Agradecemos a presença de todos. Hoje, o CEPAP, Centro de Estudos e Pesquisa História da Arte e do Patrimônio, orgulhosamente promove o curso Arte em Braga e no Minho no século XVIII. A fim de promover uma troca significativa de saberes no campo da história da arte e das ligações Portugal-Brasil, sobretudo Braga, Minho e Minas Gerais, apresentamos este curso com o nosso palestrante, doutor em História da Arte pela Universidade do Porto, sobre o tema André Soares e o Rococó do Minho. O professor é pesquisador integrado ao Instituto de História da Arte da Universidade de Lisboa e também é acadêmico correspondente da Academia Nacional de Belas Artes. É autor de cerca de 200 livros, artigos e comunicações em congressos sobre patrimônio cultural minhoto e sobre a diáspora da arte minhota barroca e rococó pelo mundo, com especial relevo em Minas Gerais. Com vocês, o professor doutor Eduardo Pires de Oliveira. Nós teremos hoje na programação alguns guiados para o almoço e o café. Também salientamos que a lista de presença já está correndo, que deve ser preenchida com o nome completo e e-mail para a certificação posterior. E também, no alto do teatro, nós estamos com a venda de alguns livros do professor. Muito obrigado e bom curso. Bom dia. Bom dia. Antes de mais, quero agradecer o poder estar aqui neste anfiteatro e nesta bela cidade de São João del Rei para falar convosco, para vos transmitir um bocadinho do que é o Minho, que é aquele bocadinho de Portugal, para vos transmitir isso. Eu começo por dizer que o Minho é a região mais antiga e mais pequena de Portugal. Portugal é 6,5 vezes mais pequeno que Minas Gerais. O Minho é cerca de 20 a 25 vezes mais pequeno do que Portugal. Ou seja, a relação entre o Minho e Minas Gerais é sensivelmente de 1 para 200. É absolutamente impressionante saber que um fragmento de nada, a região do Minho, e veem ali no mapa o que é o Minho, é apenas aquilo. É impressionante saber que no século XVIII o Minho conseguiu mandar para cá, na primeira metade, cerca de 50 a 60% da população de Minas Gerais. Maioritariamente vieram do Minho. Alguns vieram de Lisboa, outros dos Açores, mas na esmagadora maioria vieram do Minho. Isso é espantoso. O Minho é, como disse, a região mais antiga de Portugal. Foi de lá que o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, avançou na conquista do território, na independência do território e, lentamente, conseguiu tornar Portugal independente. Braga vai ter uma característica que é fundamental, que é a Igreja Católica vai ter em Braga a sua personalidade mais importante no país, do século XII até os princípios do século XVIII. Isso vai ter um reflexo imenso na cidade, na cidade ainda de hoje. A cidade de Braga é uma cidade com cerca de 100 mil habitantes. O Minho
Minho é uma região com cerca de 1 milhão de habitantes e Braga é uma cidade conservadora, com uma universidade muito dinâmica, mas é uma cidade conservadora, uma cidade que vive muito do seu passado, do seu património, e em que tem dois períodos muito importantes. O período romano. No século III houve um poeta romano, Ausónio, que escreveu um livro sobre as cidades ilustres do mundo romano. Na Península Ibérica eram 5, Braga Augusta, a antiga Braga, era uma delas. Tivemos esse período e tivemos o outro período, o período pós-Trento, sobretudo no século XVIII. E tivemos esse período sobretudo por uma razão, porque Braga, volto a dizer, era a cidade mais importante, era a arquidiocese mais importante do país. No século XVI, inclusive, o arcebispo de Braga era confessor do rei, o que quer dizer que tinha um poder imenso sobre ele. A arte de Braga vai ter características próprias. A arte de Minho vai ser influenciada pela de Braga. Ao falar em Minho, falamos em Braga, um primeiro ponto. E há alguma diferença entre Lisboa e Braga, porque Lisboa era o sítio onde chegavam primeiro as informações e depois corriam para todo o país e para Braga também. Por vezes havia um desfazamento de 5, 10 anos. No período do Rococó, o desfazamento não vai praticamente existir e eu explicarei para um bocadinho mais à frente essa questão. Queria-vos dizer também que hoje nós vamos estar partidos em 4 sessões. Vamos fazer 2 de manhã, 2 de tarde. No fim da manhã, no fim de cada sessão, temos um período para perguntas e respostas e depois um pequeno intervalo e depois voltaremos sempre com este ritmo. Ora, nós temos aqui Braga no contexto de Portugal. Como veem, é um quase nada, e se mostrasse o mapa da Península Ibérica, menos nada era ainda. Nos finais do século XVII, e vamos avançar já para aí, porque senão seria toda outra história, Braga é uma cidade que vai ter 4 igrejas principais. Uma delas, a de São Vítor, é uma igreja em que se nota que os valores do maneirismo ainda estão muito fortes. Vê-se a estrutura da igreja pontuada apenas por algumas aberturas e por alguma decoração. Retire-se aquelas 2 imagens e os sítios onde elas estavam, que não são originais, são 30 anos mais tarde, e pense o que seria esta igreja no ano de 1690. Teria como decoração apenas o brasão em cima, o óculo, a porta e as 2 cartelas, uma de cada lado. Muito simples. Muito simples, mas é o início da mudança. É o início da mudança de algo, de um tardo-maneirismo bastante acentuado, para o início do barroco. A dimensão do óculo e a abertura e o envolvimento com rolarias de influência flamenga vão ser muito importantes. Depois, cá embaixo nas cartelas, também a dimensão da rolaria. Nós muitas vezes podemos perceber uma mudança com a decoração, sobretudo na decoração, e a dimensão da decoração. Isso pode ser muito importante. Depois, por volta, e portanto, nós estamos aqui em 1690, e por volta de 1727 vão-se fazer os 2 espaços para as imagens laterais. Ou seja, vamos fazer com que haja mais um elemento decorativo na fachada. São os lentos caminhos
para nos aproximarmos do barroco. Outra igreja, também de 1686, 1690, é esta da Ordem Terceira Franciscana. Nós, neste momento, temos que fazer um exercício, olhar para esta imagem, que é retirar o azulejo. Ela não tinha azulejo, são do século XX. Aqui, o problema é um bocadinho mais complicado, porque nós temos duas partes distintas. A parte de baixo, abaixo daquela cornija, nós temos a igreja primitiva, a igreja do século XVII, a construção do século XVII, e acima nós temos o frontão. O frontão já é mais tardio, já não houve a possibilidade de fazer, não havia dinheiro para fazer a obra e, portanto, fez-se em duas partes. Normalmente as igrejas começavam a ser construídas pela Capela-Mor, e em Braga a Capela-Mor tem normalmente a torre por cima dela, que é uma característica de Braga que depois Salvador vai também utilizar. Braga raramente tem algumas, mas raramente tem torres à frente, e depois lentamente vai aproximando, vai construindo a fachada e noutro momento, porque normalmente não há dinheiro, noutro momento vai-se construir o frontão. E a gente nota bem a diferença, nota que a parte de cima é muito mais decorada, tem uma decoração mais turgida, os volumes são outros, vejam-se aquelas aletas ao lado das pirâmides, que são já bastante volumosas, veja-se a quantidade de decoração em volta do nicho da imagem. Tudo isso vai-nos mostrar uma diferença de 30 anos, sensivelmente, e isto mostra-nos a evolução do barroco. Outra. O interior vai também receber talha. Os novos altares, assim como a arquitetura, têm uma influência muito forte no Porto. Porto, que é a segunda cidade do país, Porto que está a 50 km de distância, e que está cheia, é uma cidade essencialmente mercantil, e está cheia de artistas de grande qualidade que precisam, que não têm, são mais os artistas do que propriamente a riqueza da região, e eles têm de correr um pouco por todo lado. E então, aquelas duas igrejas são desenhos vindos do Porto, e com mestres pedreiros vindos do Porto, porque Braga tinha não tinha mestres, e na talha vai-se observar a mesma coisa. Nós vamos ter, com este retábulo de 1696, do mestre Domingos Nunes, também foi chamado mestre arquiteto no Porto, vamos ter o primeiro, sem dúvida, o primeiro retábulo do estilo nacional. Um retábulo grande, que esta também era uma igreja que pertencia ao bispo e que, portanto, teria que mostrar a mudança. E esse fator dos arcebispos de Braga, porque Braga não tem bispos, tem acima, tem arcebispos, o fator dos arcebispos também é muito importante, porque nós não podemos dissociar no século XVIII o aparato, a riqueza e a realidade. Um arcebispo nesta altura era muito mais importante parecer do que ser. E, portanto, um arcebispo não podia fazer uma igreja qualquer. O arcebispo tinha que fazer uma igreja grande e que enchesse o olho, que enchesse as perspectivas dos crentes. Ao mesmo tempo, também tinha que trazer arte com novidade. E isso marcava muito a sua posição. E aqui a novidade é o estilo nacional. Veja-se as arquivoltas em cima, na parte do ático, veja-se as colunas, mas ao mesmo tempo ainda está presa a alguns valores do maneirismo, aqueles quadrados entre as colunas a meio do retábulo. Lentamente a cidade vai crescendo, lentamente
a arte vai evoluindo, passa, e, ao mesmo tempo, vai ainda vivendo confrontos. No caso concreto, uma fonte que tem as armas do século XVI, com aquelas enrolamentos, rolarias flamengas, o rol-ver flamengo. Vemos ainda na parte de cima os triglíferos, uma influência do Renascimento, mas vemos já uma cruz de arcebispo sobre um monte, ou seja, é uma aproximação a novos caminhos. Ou veja-se também, embaixo, a boca da fonte, de onde saía a água, veja-se a volumetria que ela vai começar a ter. Tudo isto são caminhos muito lentos, que depois, onde explodir num determinado momento, mas que vão custar a crescer. E cá temos as armas do princípio do século XVI, Dom Diogo de Sousa, o mais importante personalidade de toda a história da cidade de Braga, e veja-se a rolaria que a envolve, rolaria de origem flamenga, muito importante. Não sabemos porque é que os flamengos tiveram tanta importância, os tratados dos flamengos tiveram tanta importância na zona de Braga, embora a gente saiba que Braga está a 30 km do mar, e a gente sabe que o Porto de Matosinhos, curiosamente, de onde entravam os barcos que trouxeram imensa gente aqui para o Brasil, as pessoas que do norte vinham para cá, era a partir de Matosinhos. Pode abrir uma, por favor? Obrigado. Era a partir de Matosinhos, e Matosinhos já nessa altura, no século XVI, tinha uma ligação muito forte com a Flandres. E é isso que vemos nestes pormenores, nesta rolaria, porque muitas vezes a arte não é feita com as coisas grandes, a arte é feita com os fragmentos, com o que é pequenino. E nós temos de estar muito, muito, muito atentos a esses pequenos pormenores, porque eles vão nos dar mil e uma informação. Os enrolamentos, por exemplo, vão ter uma influência fantástica no André Soares, na segunda metade do século XVIII, vão ter influência aqui em Minas, vão ter uma influência em tudo. Eu cada vez mais defendo que cada pormenor deve ser estudado. Um retábulo são 200 pormenores. Cada pormenor do retábulo deve ser estudado, deve ser analisado, deve ser confrontado. Aliás, amanhã na minha comunicação irão ver como é que eu faço isso. Passa? E cá está o uso de imagens, neste caso daquela igreja de São Vítor, e repare-se, nós temos aqui dois momentos feitos no sol. O homem nunca evolui totalmente de um momento para o outro. A parte de cima, o nicho e o frontão, com fortíssima influência romana. A parte de baixo já tem volumetria. A parte de baixo já tem ondulado. A parte de baixo já tem sobreposição de pedra com pedra. Veja-se as flores sobre outra pedra, por sua vez está sobre a parede de fundo. Nós temos que atentar a isto tudo. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu, quando dou aulas in loco, e prefiro dar as aulas nas igrejas, nos palácios, na rua, eu, quando dou estas aulas, a primeira coisa que eu faço aos alunos é dizer: guardem os celulares, guardem as máquinas fotográficas. Eu não autorizo que tirem fotografias. Primeiro, nós temos que olhar. O elemento fundamental do historiador de arte é isto, são os nossos olhos. Nós, sem os olhos, não fazemos história. Nós temos que parar 10 minutos, um quarto de hora a olhar. Olhar, olhar, olhar. E quando nós olhamos, quando nós paramos, nós descobrimos. E muitas vezes
E se Letícia fala contra nós, os professores não são precisos. Porque a pessoa parou e olhou, e ao olhar, vê. Porque se não parar, não vê. Se não se concentrar, não vê. Tem que parar, olhar, concentrar, e então vai ver. E é isso que, por exemplo, em Braga nunca ninguém tinha reparado nesta dicotomia, a parte de cima, a parte de baixo, já não falo da imagem, isso é outra coisa, e não há dúvida que há uma diferença, ali há dois momentos feitos na mesma época, mas isso mostra-nos que as pessoas ainda estavam a evoluir, as pessoas ainda estavam no caminho da procura, já tinham algo que lhes trazia novidade, e o que não deixa de ser curioso é que a novidade é expressa no sítio menos visível, ou seja, nós temos sempre medo de enfrentar as novas realidades. Um primeiro edifício, já com alguma sequência barroca, é o Palácio dos Pesqueiros. E o Palácio dos Pesqueiros vai ter alguma influência barroca, e estamos aqui em 1715. Os pesqueinhos, gente nobre, e em Braga, gente nobre quer dizer gente também ligada à Igreja, neste caso é um deão, ou seja, o chefe do cabido que está na Sé, que vai mandar fazer esta imensa casa. A casa é feita com dois momentos, um primeiro, o corpo, o outro corpo, e este rachão, primeiro andar, e numa segunda fase, mas quase imediata, as janelas em cima. E o que nós vemos em baixo, nós vemos um palácio perfeitamente, em que podemos ir buscar muita daquela influência a sério. Muito. Nós vemos um mestre de pedraria, porque Braga nesta altura não tinha arquitetos. Aliás, é pecha aqui de Minas Gerais. Vocês vão trabalhar sobretudo com mestres de pedraria que vão saber desenhar e pensar a arquitetura, mas que depois nota-se isso em pequenos pormenores. E aqui nota-se concretamente que não se sabe resolver o problema entre a parte superior da porta principal e a parte inferior das varandas. O momento está mal resolvido, é sinal de que ainda havia muito trabalho pela frente. E o que é curioso é que depois nestas janelas de cima, nós já temos uma arte menos formal. Nós temos uma arte que está a deixar os valores muito certos, antigos, e está a querer evoluir para um barroco. Mas a arte em Braga também tem uma forte influência do tardomaneirismo, do maneirismo, eu diria tardomaneirismo, por uma razão, é que Braga teve um arcebispo com 64 anos. Quando veio para Braga, ele veio com 64 anos, foi um homem que teve nos militares os seus ajudantes, e nós sabemos como é que a arte dos militares é. É muito, muito, muito mais formal. E isso vai levar a que seja uma arte mais rígida, menos trabalhada, associada ao homem ter 64 anos, e nós, quanto mais evoluímos na vida, mais regredimos a nível da vontade da novidade, e, portanto, Braga vai sofrer isso. E é precisamente um militar, Manuel Pinto Villa-Lobos, que vai ter uma influência tremenda num tipo de solar. Solar é a Casa Nobre. O Minho tem imensos solares. Vai ter este tipo de desenho. Veja-se, fachadas corridas, ligações muito bem feitas entre o piso superior e o piso inferior. No piso inferior, ou temos janelas para respirar, ou temos portas. A zona de baixo é uma zona, o piso térreo,
é um piso em que ou temos as escadas ou temos as cavalariças para os cavalos e para os carros de cavalos, ou temos então os espaços para receber o cereal e a empresa vivia essencialmente de uma riqueza agrícola. Não havia muita indústria, não havia, então nas aldeias, no interior não havia indústria. E depois, em cima, temos, à subida da escada, temos uma sala de grande, a escada é de aparato, a sala é de grande aparato, e depois, para os lados, temos a sala de jantar, cozinha, e do outro lado temos os quartos. Uma casa destas, uma casa com 70 metros de comprido, pode ter 4, 5 quartos. A organização, um apartamento moderno, é muito mais interessante do ponto de vista da organização do que uma casa destas. Isto, nós hoje diríamos, é o desperdício absoluto do espaço. Mas nós, volto a dizer, estávamos num período em que era mais importante parecer do que ser. E, portanto, vivia-se muito desse aparato, vivia-se destas janelas a que raramente se vinha à porta. Outra casa, esta em Braga, a outra era em Ponte Lima, a outra era a Casa da Garrida, em Ponte Lima, esta é a Casa Grande do Campo das Hortas, em Braga. Uma casa que vai ter uma influência decididamente militar. Vamos eliminar a cornija, vamos eliminar a balaustrada, que são já do século XIX, e vamos ver uma casa com resto ao primeiro andar, e veja-se aquele desenho, por baixo do frontão, o desenho das atuelas. É muito curioso ver aquelas atuelas. E é muito curioso também dizer que esta é uma obra decididamente de influência militar. Porque se nós fôssemos ver as entradas das fortificações militares, nós veríamos o uso imoderado de aduelas. Os militares foram importantes por duas razões. Porque em 1580 a 1640, Portugal perdeu a independência. Em 1640 voltou a tê-la e foi preciso reorganizar todo o território na parte norte, na fronteira com a Galiza, e aí os militares foram fundamentais. Depois, também por causa dos corsários, ao longo da costa, e o Minho ainda tem bastante costa, ao longo da costa foi preciso fazer uma série de fortificações. E um dos mestres dessas fortificações, o João Pinto Alcuim, que depois veio para Minas, não é? E que tem trabalhos desde Santos ao Rio, etc., ou então o Palácio do Governador em Ouro Preto. E vão ser esses homens, como vos disse, que vão ser utilizados pelo arcebispo para fazer, para lhes dar apoio. E ao dar apoio ao arcebispo, toda a gente quer trabalhar por emulação com o mestre com quem trabalha o arcebispo e que efetivamente eram os melhores. E então fazem-se casas como esta, que se pudéssemos entrar nela agora, nós veríamos um átrio que é tão grande como esta sala. Veja-se o que é espaço perdido, e depois à frente temos uma sala e para o lado os quartos e cozinha. Passa. Veja-se a marcação forte de aduelas, falsas aduelas, e fixemos esta memória. O uso da aduela, que aqui já tem um sentido decorativo, já não é o sentido estrutural do engenheiro, porque um arco é feito normalmente ou é um dintel traverso, ou então é feito com aduelas. E aqui já começa a ter um certo efeito decorativo. Ou seja, já estamos a transgredir, já estamos a pegar nas coisas e dar-lhes um sentido diferente.
Passa. E aqui outro edifício, também por volta de 1710, também, muito possivelmente, Manuel Pinto Villa-Lobos, ou um edifício também de um cônego da Serra Braga, em que, volta-se a ver, a hierarquia religiosa é muito, muito importante. E nós nunca podemos dissociar a arte pura da parte sociológica. Passa. Braga tinha o poder no Palácio do Arcebispo. O Palácio do Arcebispo estava junto à Sé, estava no coração da cidade, estava concretamente, havia uma pequena praça que organizava, lentamente evoluiu até o primeiro terço do século XVIII para esta praça, e depois faz-se um palácio novo, noutra zona, quando vem outro arcebispo. E nós temos aqui uma lição de absoluta sabedoria. O canto esquerdo da ala de lá data da primeira metade do século XVI. Depois, esta zona central e a segunda metade do lado de cá são do século XVIII, princípios do século XVIII, e este lado de cá do século XVI. O que vai acontecer é uma coisa muito simples. No século XVIII, vem o Manuel Pinto Villa-Lobos e, com grande sabedoria, vai unificar tudo. E o que é que ele faz? Abre janelas exatamente iguais ao longo de todo o espaço. Quando as pessoas passam na rua e veem o edifício, o que eles veem é veem sem parar, o que eles veem é uma construção em pedra. Pedra. E depois veem janelas. E dizem assim, isto é tudo da mesma data. Ora, como vê, nada mais falacioso. Finais do século XVI, meados do século XVI, finais do século XVI e século XVIII. Estão a ver a importância do olhar e de ver? E, ao mesmo tempo, a influência dos militares, porque temos aqui uma arquitetura muito simples, decorativamente muito simples, e essa simplicidade vai-se prolongar pelas aldeias. É mais fácil haver evolução em Braga do que evolução numa aldeia. Uma fachada de uma igreja perdida no meio do Minho, neste caso Creixo Barcelos, podia ser outra qualquer, uma igreja que tem uma fachada destas em 1756 e que, tirando o óculo, que é um pouco mais trabalhado, eu diria que se não tivesse datas, se eu não tivesse um documento, eu diria que isto é século XVII. Não, é meados do século XVIII. E aí nós temos que fazer a transposição. Nós temos que ver que a maior parte dos mestres pedreiros que vieram para Minas não eram de Braga, não eram de Barcelos, não eram de Ponte Lima, eram das aldeias. O Minho da Cerqueira era do fim do mundo. Nós, utilizando uma linguagem portuguesa, muito portuguesa, e não quero ferir ninguém, era do cu de Judas. Era do fundo. Era do extremo norte de Portugal. Ora, o que ele estava habituado a ver eram coisas destas. Como é que ele depois evolui? Esse é o outro caminho. Esse é o outro capítulo, mas que é preciso nós termos em conta aquilo de onde a pessoa vem. Porque todos nós somos fortissimamente influenciados pelos nossos pais, pela educação que tivemos. Passa. Entretanto, os arcebispos novamente marcam posição. Vem um arcebispo para Braga, Dom Luís de Sousa, que, valha-nos a sorte, tinha sido embaixador em Roma.
era das famílias mais ricas e com maior nobreza do país. Vem de Lisboa e decide que há que se fazer uma nova sacristia em Braga. Não é ele que a faz, é outro arcebispo, e temos que ver aqui outra coisa. Os arcebispos eram homens de carreira, da mesma forma que os professores podem ir mudando de universidade, ou no secundário podem ir mudando para evoluir, da mesma forma que os militares saltitam de quartel em quartel, os arcebispos também saltitavam de quartel de diocese em diocese. Concretamente, o Dom João de Sousa, que vai pegar na ideia da sacristia e levá-la avante. O Dom João de Sousa tinha estado no Algarve, tinha estado em Lamego, era de Lisboa, tinha estado no Algarve, tinha estado em Lamego. E, quando chega a Braga, ele conhecia muito bem a arte que se fazia em Lisboa e diz: eu vou marcar a posição. E o marcar a posição era fazer uma nova sacristia. E fazer uma nova sacristia não é o arquiteto Braga, é o arquiteto régio, João Antunes, que vai fazê-la. E nós vemos aqui uma diferença brutal. Nós vimos aqueles palácios de 1715 ou por volta de 1710, e aqui vemos uma sacristia de 1696. Repare-se, é o uso de uma pedra muito mais clara, que de certa forma imita o mármore. O Minho é terra do granito, do granito, do granito. Um material difícil de trabalhar. E ele vai exigir um granito branco. O granito branco é mais dúctil, é mais fácil de trabalhar e permite, sobretudo, outra coisa: a luminosidade. Ele vai fazer uma sacristia com grandes janelas. A luz vai poder entrar e vai ajudar a definir os espaços. E vocês sabem que mais tarde, com o Rococó, o elemento mais importante da arquitetura é a luz. A luz que redefine os espaços é, de longe, o elemento mais importante da arquitetura. E aqui nós vemos o uso das colunas caneladas, com uma canelura pequena em baixo, uma canelura maior em cima, ou seja, com sentido decorativo. Nós vemos arcases corridos com molduras, com um chapeamento na zona das aberturas, na zona das chaves, que eram dourados, para haver o contraste entre o escuro e o dourado da frente, eram feitos em latão. Nós vemos uma série de quadros que vão ter a correspondente do outro lado com uma série de janelas. Ora, nós vemos aqui muita novidade. Vemos espaços para uma série de imagens, vemos uma animação. E aqui estamos num pré-barroco, espaço ideia que Braga tardou a utilizar, mas tinha este pronúncio extremamente importante. Passa. Ele foi utilizado 20 anos depois, ao fazer-se as novas capelas da Sé, capelas na cabeceira da Sé, com aquelas cornijas caneladas. É uma nítida influência, mas é uma influência que na própria Sé demora 20 anos a evoluir. Passa. E, passando para a talha evolui muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. Mas uma coisa também é trabalhar madeira. A madeira de castanho é uma madeira dura, é madeira nobre portuguesa, mas não equivale no grau de dureza às vossas madeiras. Nada se compara com as madeiras tropicais. Nada. E aquilo que nós vemos é uma evolução muito grande
Os dois retábulos, o retábulo principal é um retábulo maneirista, os dois retábulos que estão encostados à parede são retábulos maneiristas ainda, com alguma influência, um pré-barroco, digamos assim, e depois nós vemos estes púlpitos, 1737, já perfeitamente barrocos. E aqui nós temos uma coisa, e aqui nós temos uma diferença muito grande. Enquanto que a arquitetura é uma arquitetura lenta de evolução, a talha, talvez por causa do material, ser mais fácil de trabalhar, tem uma evolução muito, muito mais rápida. Veja-se aquela outra igreja de 56 e veja-se esta talha de 37, a talha destes dois púlpitos. E se quiserem, podem fazer uma comparação, uma brincadeira, é comparar um Lima Cerqueira com Vieira Serras. Um entalhador, o outro mestre pedreiro, e ver o que é o trabalho de um, o que é o trabalho de outro, o que é que um trouxe de novidade, o que é que o outro trouxe de novidade. Ou seja, convém fazer um trabalho de comparação entre o pedreiro e o entalhador e, a partir daí, a partir dessa reflexão, caminhar. Passa. E pronto. Retábulos. Um retábulo nacional, sem dúvida, mas são retábulos muito, muito, muito mais assumidos. Curiosamente, Braga, que teve a influência do Porto, Braga vai evoluir de tal forma que no grande convento beneditino do Porto vai ser o mestre Braga, o Bento Alvarenga, que vai fazer este retábulo enorme e muito possivelmente um retábulo que tem o desenho dele. E é muito importante nós refletirmos, e amanhã falarei sobre isso, refletirmos as diferenças que há entre conceber e executar. É muito importante ver a diferença que há entre conceber e executar, porque até há pouco tempo, em Portugal, dizia-se esta obra é de, sendo de a pessoa que executou. Ora, são sentidos diferentes. Conceber é uma coisa, executar é outra totalmente diferente. Por vezes pode ser o mesmo mestre, mas é raro. Passa. Ou retábulo imenso. Um retábulo absolutamente fabuloso, possivelmente também do Marceliano de Araújo, mas o que nos mostra que os centros de irradiação podem ser feitos, muitas vezes, a partir dos conventos. Temos o Polo Braga, o Polo Sé, temos o Polo Conventos e depois haveremos de ter outro polo, sem dúvida o mais importante, os santuários de peregrinação. Isto porquê? Porque há Sé e há gente de Braga, aos conventos e há gente daquela região, aos santuários e há gente de toda a volta. Os santuários de peregrinação acabam por ser os elementos fundamentais da difusão da arte que temos em Portugal. E, atenção, o Minho tem mais de 50%, gente muito, muito religiosa, como a União Toleira, depois vai influenciar Minas, e nós percebemos o Minho, estamos a perceber o que é que foi a gente que depois formou Minas, claro, com as naturais diferenças, porque o território era outro, a falta do cotidiano era outra, o clima era outro, etc. Mas vemos obras desta dimensão numa aldeia, porque são conventos, e os conventos são ricos, francamente ricos. Em 1741, vem Dom Lobo Arcebispo para lá, um arcebispo de Sangracão, um irmão bastardo de Dom João V. E então, ele vai fazer nas costas do outro palácio, aquela praça triangular, ele vai fazer um novo palácio,
Ele vai virar costas por uma razão muito simples. Eu sou de sangue real. Eu sou príncipe. Eu sou irmão do rei. E, portanto, não posso ficar no palácio dos antecessores. Vou fazer um novo. E é, sobretudo, este homem que vai definir a grande diferença prática. É que, a partir dele, como ele vai fazer um novo palácio, ele tem que ser novo até ao fim. E ele vai ter que ser novo também no estilo artístico escolhido. E se nós ainda temos aqui muita influência do Joanino, ele vai introduzir o Rococó. E é com ele que o Rococó vai avançar. Aqui ainda se vê só em alguns pequenos pormenores, mas que depois, em poucos anos, muito poucos anos, 2, 3 anos, nós vamos ter uma evolução tremenda, mas é uma evolução que depois iremos ver que não é plenamente assumida, porque nós vamos ter obras com interiores barrocos e com peças rococó. Passa. E cá temos, no palácio, um primeiro pormenor já de desenho rococó. A partir de um regulamento, esta peça não é mais nem menos que uma cornucópia. E aqui passamos para outro domínio, que é a transgressão. Com o Rococó e, sobretudo, com André Soares, que é o grande mestre que iremos estudar mais detidamente nas próximas 3 aulas, com o André Soares, a perversão é absoluta. Eu tenho, por exemplo, uma pega muito forte para a minha filha, que a minha filha quer ter 10 colheres diferentes, 10 facas diferentes, 10 garfos diferentes na cozinha. Eu digo, a faca é minha, o garfo é meu, a colher é minha, eu não quero ter um espaço cheio. Eu sou o homem do barroco, mas o meu espaço tem que ser o mais linear possível. E, portanto, eu utilizo da forma que quero. E o André Soares faz isso. Ele pega numa cornucópia e transforma nisto. Passa. E cá temos outro pormenor. Veja-se que há uma ideia muito forte da velha arquitetura. Veja-se que, a sustentar a varanda, temos aquelas cabecinhas ladeadas de anjos, as espanholete. Veja-se uma balaustrada normal, barroca, mas veja-se que nos cantos já temos motivos decorativos rococó. Veja-se as urnas para lá das máquinas. A nossa revolução económica faz porque há muito mais braços para trabalhar a terra. Depois, a segunda fonte de riqueza é uma nova planta de milho. A nova planta de milho, que nós tínhamos o milho painço, passa para o milho que conhecemos hoje, o livro de receita e despesa de um convento, desenhado para a Genese, desenhada por aquele que iria ser o homem grande da arquitetura e da arte em Braga, nos finais do século XVIII, Carlos Amarante. Vai ser muito importante em Braga, mas vai ser mais importante ainda no Porto. Um homem que tem um início rococó, de que esta peça é um exemplo. Passa. Um Carlos Amarante que também faz isto. Não tem tanta mão para a talha. Não, decididamente não. Já há aqui alguma simplificação, mas também há uma importante marcação do arcebispo. O arcebispo tem um reflexo direto. Porquê? Porque ele é o protetor por excelência do Carlos Amarante, e quando ele vai em visita pastoral, ele é acompanhado por vezes de gente ligada à arte. E é curioso que na primeira visita que ele faz num determinado ano, é no retábulo desenhado pelo Carlos Amarante. Nós ao olharmos uma peça de arte, nós temos que ver muita outra história que está por trás. E a parte humana não é nem de longe nem de perto a menos importante. A obra-prima do Rococó, do talha Rococó em Braga, é este retábulo imenso. Um retábulo com
não sei, com 7 metros de altura, talvez, um retábulo com uma projeção tremenda, um retábulo com um trabalho, um pormenor de trabalho absolutamente fantástico. Claro, estamos com o mestre dos mestres, estamos com o André Soares, neste caso concreto, em Viana do Castelo, no retábulo da Senhora do Rosário. Em Viana do Castelo, o André Soares também desenhou outra peça, muito mais contida, o espaço também era menor, a disponibilidade económica para desenhar também era menor, neste caso a Senhora da Agonia, mostrando como ele, num ano, é capaz de evoluir, é capaz de fazer o outro retábulo imenso e este retábulo mais contido. Passa. Ou, então, no período final da vida, vamos fazer aqui um exercício, e nós temos que o fazer mesmo, vamos pegar nesta igreja e vamos retirar a parte pontiaguda das colunas. A torre cineira, sim, tudo que vai acima da cineira é já do século XIX. E o que é que nós vemos? Vemos uma igreja que tem forte influência da igreja do Colégio de Salzburgo. E isso leva-nos a outro caminho. Leva-nos ao caminho das gravuras de Augsburgo. Gravuras de Augsburgo que correram o mundo. Augsburgo é um centro muito importante desde o século XV. É o maior centro produtor de gravuras, maior que Paris. Diga-se mesmo que fazia-se uma gravura em Augsburgo, ela era imediatamente contrafeita fazia-se uma gravura em Paris, ela era imediatamente contrafeita em Augsburgo, em espaço de 2, 3 meses era contrafeita e vendida para todo o mundo, Minas inclusive, e acabou por ter influência também no André Soares, em 1769, na obra final da vida. Passa. André Soares, que tem duas partes de vida. Uma barroca, tapa barroca, a outra rococó. Ele começa na arquitetura do rococó e vai, no espaço de 3 anos, mudar para o tardo ao barroco. Ao mesmo tempo, na talha, ele vai ser um homem do rococó. Ou seja, ele vai mostrar a dicotomia que existe dentro dele. Um homem barroco e um homem do rococó. Passa. Com uma obra absolutamente fabulosa, como a Igreja dos Congregados, de 1761. O coroamento das torres é posterior. Uma obra que não tem dificuldade em assumir a pedra, uma cor, como na sua totalidade, porque o que até aqui era normal era as molduras das janelas, das portas serem de pedra e todo o resto serem branco, ou seja, o contraste entre o claro e o escuro, o contraste barroco. Ele aqui assume-se na linha e assume-se na linha e assume-se na linha. É a linha levada aos mais profundos pormenores. Siga. Ou, na escultura, também passa por um momento bastante bom, imagens como São Mateus, como São Lucas, os evangelistas, que não sabemos a autoria, sabemos quem executou, podem ser do André Soares, mas não temos a certeza. Peças de uma pujança absolutamente fantástica. Passa. Final do 18, 1780, neste caso 1784, Carlos Amarante vai introduzir o neoclassicismo. Os caminhos são outros. E um povo, curiosamente, um povo que teve no românico uma grande expressão, que teve no barroco e sobretudo no rococó uma maior expressão, vai aceitar o neoclássico. Não com tanta força, mas talvez por duas razões. Uma, porque o arcebispo é o promotor do neoclássico.
Neste caso, estamos com Dom Gaspar de Bragança, ele próprio, irmão, neste caso legítimo, de rei. Irmão do rei Dom José I. E depois, porque também tivemos um mestre de qualidade, o Carlos Sabarante. Este é o Bom Jesus de Monte, o santuário que está nas origens de Congonhas, um santuário que remonta ao século XIV e que foi tendo 1001 igrejas. Esta é talvez a quarta igreja do santuário ao longo do tempo. Passa. No século XX, temos, com o ecletismo, finais de XIX, princípios de XX, um retorno muito forte ao neobarroco, ao neorrococó, e veja-se esta sanefa imensa em São Vítor, de 1904. Letícia acreditava que isto é 1904? Mas não, nem o Robert Smith. O Robert Smith dizia que esta era a mais bela sanefa rococó de Braga. O Francisco Lameira do Algarve, um homem que tem vindo a estar lotado a Portugal, uma das vezes que esteve lá em casa, ele dormiu lá em casa, depois do pequeno almoço saímos e disse: pá, vou-te levar aí a 2 ou 3 sítios. E aqui eu perguntei-lhe: Francisco, o que é que tu achas disto? Epá, isto é uma peça fantástica. E qual é a data? Se a data tu é que sabes, tu é que és de Braga e eu sou do lado oposto, sou de Faro. Está bem, mas diz-me a tua ideia. Disse ele: 1760, da década de 60. E eu fiquei calado. E diz ele: então, Eduardo, tens a certeza? Eu: sim, é o que me parece. E eu mantive-me calado. Então ele diz: diz-me tu qual é a data. E eu: 1904. Eu: não é possível. É porque no século XIX nós tivemos uma queda tremenda a nível de arte, tivemos sem dinheiro, tivemos invasões francesas, tivemos guerras intestinas, guerras liberais, tivemos guerras populares e depois, a partir de 1850, muito fruto de duas coisas: a imigração para o Brasil e uma revolução tremenda nas estradas. E a revolução das estradas permitiu uma revolução no comércio. Nós passamos a ter mais dinheiro. E aí retomou-se a velha arte. E, em 1904, fez-se uma peça destas. E esta peça é, digamos para mim, o escritor do barroco, o escritor do rococó. E posso-vos dizer que, por exemplo, quando o Juscelino Kubitschek foi ao Porto, foi pintada uma sala, foi pintado o espaço onde ele ia dormir, e o teto é um teto neobarroco, e nós estamos aí em 1956, é um teto neobarroco pintado por homens de Braga. Eu diria que hoje Braga tem arquitetura de ponta do melhor que se faz, arquitetura religiosa. Há uma capela e uma igreja que são absolutamente fantásticas. Mas a cidade, acho que gosta muito mais disto que outra coisa qualquer. O barroco é algo que está no germe, está no interior do universo. E é a última, não é? Outras imagens de 1906, neorrococó. E com isto terminamos. Vamos fazer agora uma pausa, 10 minutos, e depois voltamos cá. Alguma pergunta? Tenho assim 2 ou 3 apontamentos para as próximas sessões. Falou da influência flamenga. Flamengo é o sul de Espanha, é o bailado. Mas e a influência italiana? Quer dizer, essas coisas não tratam de geração espontânea? A influência italiana, ela vai surgir sobretudo
no joanino. E é uma influência que vem via Lisboa. Ela vem via Lisboa. A influência, nós no período de Dom João V, como foi um período, Dom João V era o rei mais rico da Europa, é o rei que vai fazer a biblioteca universitária mais rica da Europa, que é de Coimbra. Nesse período, nós vamos ter a correr país N mestres italianos, N pintores italianos, e o próprio rei vai pedir para a Igreja dos Jesuítas, vai pedir aos maiores mestres de Roma uma nova capela. A Capela de São João Batista, que nós hoje podemos ver em São Roque, e que está muito bem estudada pela Leonor Val. Nós em Braga não temos, no mínimo, não temos assim influência. Temos no final do século XVIII a encomenda direta de duas esculturas. Temos um pintor que andou por Braga, fez a escultura e fez também pintura, mas nada de especial. Reflexos dele, do Carlo António de Florença, não se pode dizer que existe. Quer dizer, na gênese do barroco, que aflorou várias vezes aí, não há de facto uma influência italiana. Nós não somos chineses, usamos paredes feitas na China. Quer dizer, então, uma coisa é não haver aqui chineses, outra coisa é comprar paredes. Sim. Não há. Eu, se fosse a dizer assim, influências italianas em Braga. A influência italiana em Braga, em Portugal, sente-se muito em Lisboa. Aquele retábulo que é o retábulo de Lisboa Pombalino, que nós em Portugal diríamos já proto-neoclássico, quem nos ensinou muito bem foi curiosamente uma mineira, a Miriam Ribeiro de Oliveira, que aquilo era o barroco romano. Porque o barroco romano não tem a turgidez do barroco espanhol ou do barroco português. É muito mais contido. E em Lisboa podem encontrar isso. Mas o Minhoto, e depois a sua região de Trás-os-Montes vai ser muito influenciada pelo Minho. Nós temos artistas do Minho a correr por Trás-os-Montes continuamente. O Minhoto é um homem que gosta do barroco. O Minhoto gosta da cor, o Minhoto gosta da música, o Minhoto gosta da dança, o Minhoto gosta de comer e beber. Para o Minhoto não há festa se não tiver 5 mulheres com grandes caixas à cabeça, com grandes açafados à cabeça com comida, e cada homem leva, por sua vez, garrafão de 5 litros de vinho. Isso faz parte do Minhoto. A alma do Minhoto é cor, é vida, é volume, é dança. Aliás, é muito interessante, há uma cantiga do século XIV, galega, mas Galiza e Minho, desculpe lá, somos a mesma região, somos o mesmo país. Se nossas madres vão a São Simão, nós bailaremos, elas rezarão. Ou seja, se nossas mães vão à festa do Santo, São Simão, que é o grande centro da Galiza na Idade Média, as moças novas, as filhas, vão para a festa para bailar, e as velhas, as mães, vão rezar por elas e pelas filhas. O Minhoto é isso. O Minhoto é esta explosão de vida de cor. E, portanto, não temos... O joanino é curioso, eu também não gosto de joanino. Eu assumo isso, talvez por ser Minhoto, eu também não gosto de joanino. Eu prefiro de longe o rococó. Mas o joanino é muito contido. É muito estruturado. E o homem barroco é um homem muito mais solto. Afetado, sem dúvida, mas muito mais solto.
Não sei se respondi. Sim, eu estava a pensar sempre na casa de Mateus e se não haverá os solares barrocos do Minho, se não tem essa influência italiana como o Não. Mateus tem. Não. Os solares de Minho decididamente têm influência militar. Primeiro o L'École, é um francês, o Miguel L'École, é um francês que vem para Portugal. Portugal vem imediatamente para o Nordeste brasileiro. Do Nordeste volta para Portugal, para o Norte de Portugal. E que depois vai fazer uma escola em Viana do Castelo, uma escola de artilharia e de desenho, e vai ter o Manuel Pinto Villa-Lobos, que é um homem que vem do Porto para Viana e que depois vai ser, como já era o L'École, o homem de mão do arcebispo. Isso vai condicionar durante uns tempos a arte do Minho, mas depois ela vai soltar-se e vai explodir. Mais questões? Já agora sobre o que disse do Minho ter a ver com a Galiza, tem tudo, claro. Minho, mas o Minho começa em Aveiro, não é? Tem aquela influência do norte de Portugal. É a mesma coisa que aqui os gaúchos, não é? O Rio Grande do Sul, para a gente perceber aquilo, é o Uruguai e a Argentina, quer dizer, tem pouco a ver com o resto do Brasil. Pouco, entre aspas. É muito. Uma das experiências mais fantásticas que fiz aqui no Brasil, eu apesar de vir, eu já tive cá umas 20 vezes, apesar de vir muito para cá, eu tenho muita dificuldade em falar do Brasil, porque o Brasil é também da Europa. O Brasil são 8 milhões de quilómetros quadrados, a Europa são 8 milhões de quilómetros quadrados. E nós na Europa assumimos que somos todos diferentes uns dos outros e de que maneira. E então um dia estava eu tinha vindo para São Paulo, para a Bienal de Arquitetura, em 99, com o Gulbenkian, tivemos uma grande exposição, tivemos um colóquio, e depois fiquei livre e resolvi ir ao Uruguai, que não conhecia, ir à Argentina, e neste caso concreto fui só a Buenos Aires, que não conhecia, e depois quis ir ao sul, que ainda não conhecia, Porto Alegre, onde passei uma semana, Floripa, Florianópolis, onde passei 3 dias. E foi o que eu fiz. E no espaço Porto Alegre, quis perceber a cidade, porque diziam que era a cidade mais bem organizada do Brasil, e convidaram-me para ir ver o Natal Luz. Eu, ótimo, vou ver uma coisa que não conheço, vou ver uma coisa totalmente diferente. E como a cidade para onde íamos, salvo erro, Gramado, eram uns 150 km ou 200, eu disse, vou fazer uma experiência. E essa experiência é que me mostrou o que é o Sul. Quando passamos por uma cidadezinha pequenina, eu disse, querem ver aquela cidade? Epá, aquela cidade não interessa. Não tem nada para mostrar. Está bem, mas eu quero ir. Então levar-me a uma cidade de 10 mil habitantes. Levar-me ao centro. Não quero ver o centro, eu quero ver a periferia. Mas a periferia, se o centro não tem nada, a periferia ainda menos tem. Quero ir à periferia. E vi a periferia. Passados uns quilómetros, nova cidade pequena, eu disse, quero voltar a ver esta cidade. Nós não saímos do carro que eu num minuto consigo apreender. Pronto, já não discutiram comigo, foram levar-me. Depois, ao fim, já estávamos em Gramado, e de salvo Gramado, quiseram perguntar-me, epá, porquê é que tu quiseste ir ver? Por uma razão muito simples. Cidade pequenina, teoricamente, é uma cidade desorganizada. Periferia é mais desorganizada que o centro. E eu vi uma cidade pequena organizada e vi um centro organizado e uma periferia organizada. Ou seja, eu não vi Minho, eu vi Alemão. E é que eu vi a grande diferença entre o Sul e o Nordeste, onde já estive várias vezes, e Minas. Aí é que eu vi essa diferença. Cidades de 10 mil habitantes, organizadíssimas, parecia os militares a traçá-las, e a limpeza e a falta de segurança, não era preciso uma segurança tão forte, etc. Foi aí que eu percebi a diferença entre uma região e outra do Brasil. Mas, é o homem
com quem durante anos e anos andei a comer, a dormir, a sonhar. Ele fazia parte da minha vida. Quando algum aluno me diz: professor, eu quero estudar uma personalidade, eu respondo: tu tens que esquecer se tens namorado ou namorada, tu tens que esquecer se tens marido ou mulher, tu tens que esquecer que tens filho, tu tens que te dedicar inteiramente a viver com ele. Tu tens que adivinhar os pequenos pormenores dele. Porque se tu não fazes isso, tu nunca o entenderás. E para fazeres uma boa tese, uma tese que te dê satisfação, que te dê alegria, tu tens de ser capaz disso. E foi isso que eu fiz com o André Soares. Foi um casamento muito longo, foi um casamento que demorou anos e anos, até que um dia encostaram-me à parede e disseram: ou agora ou nunca, e eu assumi que iria fazê-lo. O resultado foram 4 volumes, 2.000 páginas, o volume principal 600, escrito num ano. Porque eu quase diria que não foi escrito, eu quase diria que foi vomitado, foi ligar a minha cabeça ao computador e descarregar. Estava tudo cá dentro. Foram muitos anos de fotografia em que eu não fotografava. Eu punha o fotógrafo a trabalhar para mim, ensinei-lhe o que ele devia fotografar, e ao fim de cada sessão ele perguntava, ele dizia-me: fiz isto, e eu dizia-lhe: ótimo, faça-me aquele pormenor. É que enquanto ele fazia a fotografia, eu fotografava com a minha cabeça e retinha dentro de mim os pormenores todos. Se nós não fizermos isso, nós não somos capazes de fazer história de arte. Porque nós temos que meter aquelas imagens todas na cabeça para depois fazer o relacionamento entre elas. Isso é absolutamente fundamental. André Soares nasceu em 1920. Isto quer dizer que ele está a fazer agora, em 1720. Isto quer dizer que ele está a fazer agora 300 anos que nasceu em 2020. Passa. Está aqui o assento de nascimento dele. Ai, calma. Está rapidez a mais. Nasceu numa casa destas, na Rua de Souto, na Porta de Souto, em Braga, e este é um livro que se conserva em Braga, único no mundo, em que tem desenhados de 1750, desenhados casa por casa. O pai dele era comerciante, e note-se a enorme dimensão das portas, que é característico de casas com comércio. Grandes portas para a entrada de grande quantidade de luz. Se formos naquela zona embaixo, perto, depois da Casa dos Coutos, em Ouro Preto, nós vemos este tipo de arquitetura. Passa. Ele entra, pouco se sabe da formação dele, pouco ou nada. Sabe-se que ele em 1737 teve ordens menores, e o facto de ter ordens menores era natural. Era normal o pai de 7 filhos ter 7 papas. Era normal as pessoas ligarem-se à igreja. Isto queria dizer que passavam por seminário onde ganhavam alguma informação. Passa. E nós vemos em baixo vemos aqui a assinatura dele. Passa. E aqui, páginas escritas por ele, descobri umas 50 páginas. Ele, na parte final da vida, foi irmão de uma confraria e escrevia essas atas. E temos aqui páginas escritas por ele. Certo?
A partir de 1756 foi morar para o outro lado da cidade, muito possivelmente viveu na parte de baixo, primeira, segunda, terceira casa. Uma casinha pequenina. Ele era rico. Um tio que foi sargento-mor e que sei que tinha interesses no Rio de Janeiro, esse tio deixou-lhes a fortuna, e a fortuna deixou à mãe e à tia, e essa fortuna foi suficiente para ele nunca precisar de trabalhar. Ele dá-me a impressão, Isabel, que ele era como tu, não fazia mais nada senão desenhar. Passava a vida a desenhar, e tanto desenhou obras de enorme complexidade como obras mais simples. O que ele queria era desenhar. Infelizmente, como era normal, perderam-se esses receios todos. Neste momento conservam-se apenas 2 e penso que iremos ver só um. Passa? Cá está. Nesta casinha, nesta primeira casinha branca, é o sítio onde ele morreu em 1769. Estão agora a fazer 250 anos. Passa. E está aqui o assento de óbito dele. Passa. Nesta altura, é curioso que o irmão, padre, ele teve 3 irmãs e 2 irmãos. De uma irmã sabemos que não casou, das outras 2 irmãs não sabemos nada, e do irmão sabemos que foi padre e que seguiu carreira e que também desenhou. E concretamente desenhou esta peça de 1756, Portável de Caldelas, que é uma freguesia rural perto de Braga. Passa? Braga estava sob o tempo do arcebispo irmão do rei, Dom José de Bragança, 1741 a 1756. Passa? Ao Dom José sucedeu o outro irmão, Dom Gaspar, de 1758 a 59 até 1789. Um homem talvez mais absolutista, este mais inteligente, mais aberto, mais dado às artes e às letras. Um quis impor a sua maneira de ser e quis impor o facto de ser príncipe. Há um texto da época que diz que ele era mais príncipe que arcebispo, e o outro era um homem que sabia viver e conjugar as duas artes, o ser arcebispo com o ser príncipe. Claro está que nesta altura arcebispo não era como agora era algo de carreira. Não, era um cargo como outro qualquer. Isto é Braga em 1755. Isto é Braga desenhada pelo André Soares. O mapa que se encontra na ajuda. Vemos perfeitamente aquela zona central, rodeada de muralhas, que era a Braga medieval. A Braga romana era descentrada, é o outro redondo que vem para baixo. O André Soares sempre morou na zona central, nasceu antes do Manuel Pinto Villa-Lobos, e quem sabe se foi ele que desenhou isto.